Nós já vimos as duas estruturas de controle básicas de programação, que foram a estrutura sequencial, em que a gente tem uma sequência de instruções a serem executadas, e a estrutura condicional, quando a gente tem algum desvio de programação dependendo da condição ser verdadeira ou falsa. A partir de agora, a gente vai ver uma estrutura muito importante, que é a estrutura repetitiva, que é quando a gente tem que fazer o mesmo tipo de instrução várias vezes. Então, eu tenho um exemplo aqui. Imagina que eu quero imprimir todas as potências de 2. Eu quero mostrar na tela quanto que é 2 elevado a 0, quanto que é 2 elevado a 1, e assim por diante, até algum valor que eu queira. Então, como é que a gente faria? Então, se eu quiser que na tela apareça 2 elevado a 0, que é 1. Depois eu quero 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, que é 4. Depois 8. E assim por diante. O que a gente já sabe até agora? Que eu teria que fazer um algoritmo, aqui em pseudocódigo, começando aqui, teria que ter a declaração de variáveis. Só que nesse caso eu nem vou usar variáveis. Eu vou só colocar isso aqui. Escreva 2 elevado a 0, porque eu quero que mostre 2 elevado a 0. Depois eu quero mostrar na tela 2 elevado a 1. Depois a mesma coisa aqui. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. E assim por diante. Então, imagina que eu vou escrever aqui se eu quero até a potência 10. Então, eu vou sair escrevendo aqui, até 2 elevado a 10. E depois colocar o fim. Então, esse seria o algoritmo que a gente teria que fazer. Só que o que acontece? Toda hora eu tenho aqui o 2, que é a minha base, e o meu expoente que está variando. Então, meu expoente está variando, a base se mantém a mesma e o comando é sempre o mesmo. Então, não faz sentido toda hora eu escrever a mesma coisa. O que seria mais interessante? Eu informar para o algoritmo qual que é esse valor, e eu sei que esse expoente está variando, eu colocaria qual que é esse valor que está variando. Então, vamos lá, vamos pensar nessas coisas. Daqui a pouco eu vou falar do exemplo. Então, quando a gente quer executar o mesmo tipo de instrução várias vezes, assim, elas podem ser iguais ou com pouca modificação de uma para outra, eu vou usar uma estrutura repetitiva. E aí a gente tem muitas estruturas que a gente pode utilizar. As mais utilizadas são while, repeat e for. Que aqui na disciplina eu vou focar no enquanto, que é o while, em inglês, e no para, que é o for. A gente não vai ver o repita, que é muito parecido. Quem precisar é fácil aprender. Mas essas duas aqui, elas são as principais e as outras são derivadas da mesma ideia delas. Então, nesse vídeo, eu vou falar só da estrutura enquanto. E aí, como que vai ser essa estrutura enquanto? A ideia dela é a seguinte: enquanto a condição for verdadeira, as ações que estão dentro dessa estrutura vão ser executadas. E quando a condição for falsa, ela termina. Essa estrutura termina. Então, olha, a estrutura dela é essa. Enquanto eu coloco uma condição que eu quero que seja avaliada, e aí ela vai ser repetida até finalizar. Quando ela vem para cá, ela executa esses comandos, então, a condição vai ser verdadeira, por exemplo. Aí esses comandos são executados e a estrutura volta para cá para ver se a condição continua verdadeira. Se ela continuar verdadeira, repete. Verdadeira, repete. Se a condição se tornar falsa, esses comandos deixam de ser executados. Sai dessa estrutura aqui. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de montar uma estrutura enquanto? A gente tem que pensar numa condição que vai ser verdadeira para alguns casos, mas ela tem que ser alterada em algum momento para que ela seja falsa e terminar essa estrutura, senão o algoritmo vai ficar aqui para sempre, que é o que a gente chama de loop infinito. Então, a gente vai pensar no algoritmo para imprimir as potências de 2, como eu falei, usando a estrutura enquanto. Então, como que a gente faria?
A ideia principal é começar com uma variável que vai contar quantas vezes vai ser executado aquele comando, ou qual que vai ser a variável que vai variar, por isso que ela é variável. Ela vai variar de um certo valor até outro valor. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. E aí, quando essa estrutura começa, o que a gente tem que fazer? Que ela seja verdadeira no início, para poder entrar na estrutura, só que aí, de alguma maneira, a gente tem que colocar a condição sendo alterada para que essa estrutura, em algum momento, finalize. E aí eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. O que a gente tinha era isso. O que a gente queria que aparecesse na tela? A gente queria que aparecesse o 2 elevado a 0, né, o resultado disso, que é 1. Depois o 2 elevado a 1, que é 2. Eu estou pondo entre vírgulas aqui, mas, na verdade, no Python, o padrão seria mostrar um valor embaixo do outro. Estou só facilitando. 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 8. E assim por diante. Até 2 elevado a 10, que eu acho que é 1024. Então, ele vai ter que mostrar todos esses valores aqui. Então, a gente tinha feito desse jeito, que a gente viu que não é muito eficiente. Então, agora eu vou usar a estrutura enquanto para resolver. Como eu disse, a gente vai precisar de uma variável que vai alterar o valor do expoente. Então, eu vou precisar de uma variável contadora, que eu vou declarar ela aqui, como sendo uma variável inteira. I, por exemplo. E esse valor de I, ele vai começar com o primeiro valor que eu vou utilizar, que no caso é o quê? 2 elevado a 0, que vai ser o 1. Então, o expoente que eu vou ter que alterar vai começar em 0. Então, meu I começa valendo 0, I minúsculo que eu vou usar. Então, eu estou aqui, I igual a 0. Eu já vou começar a minha estrutura enquanto, porque não vai acontecer nada por enquanto no algoritmo. Só o que eu quero que aconteça é mostrar esses valores aqui. Então, enquanto, aí eu coloco a condição que eu vou verificar. Qual que é a condição? Eu tenho que pensar o que vai ser mostrado enquanto eu quiser que apareça esse resultado aqui. Então, enquanto o valor do I for quanto que eu quero que apareça o resultado. Então, quando o I é 0, vai mostrar isso aqui. Depois, quando o I é 1, vai mostrar isso aqui. 2, isso aqui. 3, isso aqui. Até o 10. Então, enquanto o meu I for menor ou igual a 10, faça. Porque eu vou indicar para ele... eu esqueci de colocar o I aqui. Enquanto o I for menor ou igual a 10, o que eu quero que aconteça? Que ele mostre na tela esse resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que indentar aqui, igual a gente fez com a estrutura SI. Que eu tenho que indicar que está dentro da estrutura enquanto. Então, enquanto o I for menor que 10, escreva, menor ou igual, né, a 10, escreva. O que eu quero que ele mostre? 2 elevado a quanto? Eu não vou colocar aqui 0, nem 1, nem 2. Eu vou colocar I, porque vai ser essa minha variável que vai toda hora mudar de valor para não ter que escrever toda hora a mesma instrução. Então, eu vou escrevê-la uma vez só. Então, quando I é igual a 0, o que vai acontecer? Vai verificar a condição. 0 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então, ele vai mostrar 2 elevado a 0, que vai ser 1. Só que aí, na próxima, eu tenho que mostrar o 2 elevado a 1. Então, o valor do I vai ter que ser alterado. Então, aqui dentro, eu vou ter que colocar que meu I, minúsculo, toda hora ele muda. Daqui a pouco eu vou arrumar. I recebe I mais 1. Ok. Então, olha, o I na primeira vez é 0. É menor ou igual a 10? Sim. Então, ele mostra 2 elevado a 0, 1. Aí, meu I, que era 0, passa a valer 0 mais 1, que é 1. Então, meu I agora vai valer 1. Aí, eu tenho que só finalizar aqui, fim, enquanto, que eu estou fechando aqui. Aí, ele volta para cá. O meu I ainda é menor ou igual a 10?
Porque o meu i passou a ser 1. Então, olha só, o meu i, que começou valendo 0, agora vale 1. Então, o que aconteceu aqui? A condição é verdadeira, ele vai mostrar na tela 2 elevado a 1. Então, ele vai mostrar 2. E aí, o meu i, que valia 1, agora vale 1 mais 1, que é 2. Volta para cá. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai escrever na tela 2 elevado a 2, que é 4. Então, ele mostrou na tela o 4. Então, até agora, ó, o que eu vou ter mostrado na tela vai ser isso aqui. E aí, o meu i, que valia 2, agora passa a ser 3. Isso aqui não faz parte do algoritmo. A condição ainda é verdadeira, então ele mostra 2 elevado a 3, que é o valor do i, é 8. Então, ele vai mostrar na tela 8. E aí, o i passa a ser 4. E assim por diante. Que horas que ele vai parar? Então, toda hora ele vai mostrando aqui todos os valores. Aí, quando o meu i chegar a 10, o que vai acontecer? Aí, ele era 9, passou a ser 10. I é menor ou igual a 10? Sim, é verdade. Então, ele vai mostrar 2 elevado a 10, que eu acho que é 1024. Ele mostra na tela e o i passa a ser 10 mais 1, que é 11. Aí ele volta para cá. 11 é menor ou igual a 10? Falso. Quando isso aqui é falso, ele não vai entrar e vai para o fim do algoritmo. Então, no final, o meu i ficou valendo 11 e na tela apareceram todas as potências de 2. 2 elevado a 0 até 2 elevado a 10. Por que essa estrutura repetitiva é boa de ser usada? Porque fica muito fácil da gente fazer alteração. Se eu não quisesse mostrar as potências de 2, o que eu ia ter que mudar? Se eu quisesse mostrar as potências de 5, por exemplo. A única coisa que eu ia ter que mudar seria aqui. E se eu não quisesse mostrar as potências de 0 a 10, mas eu quisesse mostrar as potências de 2 a 5, então eu colocaria começando em 2 e enquanto fosse menor que 5, por exemplo. Então, é muito tranquilo de fazer essas alterações. Eu não precisava usar a variável i. Eu poderia usar uma outra variável k. Aí só tem que lembrar aqui de alterar todos os valores correspondentes. Então, no lugar de i, eu vou usar k. Então, beleza, né? A gente consegue fazer essas alterações facilmente. Outra coisa que eu posso alterar. Eu posso pedir para o usuário dizer para mim qual que é o valor que ele quer que sejam mostradas as potências. Então, isso também pode ser pensado, que aí eu pego um valor que o usuário digitar e eu uso aqui como sendo a minha variável. Então, vamos imaginar que eu vou ter um leia aqui, que vai receber o valor de k, e aí no valor de k aqui eu uso como base e um outro valor para ser a minha potência. Então, fica tranquilo eu fazer esse tipo de coisa. Agora, se eu quiser implementar isso em Python, como que eu vou fazer? Então, vamos lá, abrindo o Colab, eu vou aqui criar um novo notebook. E aí eu vou colocar aqui o nome, enquanto. E aí vamos fazer esse exemplo que eu acabei de mostrar, que a gente estava colocando aqui para todas as potências de 2, né? Que aí eu tinha aqui o i começando em 0 e o meu valor aqui era o 2. Então, vamos implementar isso aqui em Python. Como é que ficaria? Então, lá no Python, ó, eu vou colocar aqui só em comentário, potências de 2, e vou transformar isso aqui. Então, lembrando que eu não tenho início e fim no Python, não tenho declaração, eu já começo aqui com a primeira linha de código. Então, o meu i começa valendo 0. Aí, eu tenho um enquanto, que no Python vai ser o while. A minha condição, que é i menor ou igual a 10. Então, i menor igual a 10. No Python,
a forma da gente indicar que a gente está no comando, como a gente fez com o if, vai ser os 2 pontos. E aí, quando eu dou Enter, ele já faz a indentação para indicar que o comando está dentro do while. Aí eu quero mostrar 2 elevado a i, então vai ser print 2 elevado a i, não esquecendo que eu preciso colocar esse valor de i sendo alterado. Daqui a pouco eu vou mostrar o que vai acontecer se eu não fizer isso. E mais um. Para finalizar, no Python não precisa, porque a indentação já é suficiente para mostrar isso. E o fim também não precisa. Então, na verdade, vai ser só isso aqui. Então, quando eu executar esse conjunto de instruções aqui, o que o Python tem que fazer é simplesmente mostrar para mim as potências de 2, com i variando de 0 até 10, que é 1024, como eu falei, né? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, e assim por diante. Claro que a gente pode melhorar essas saídas aqui. Aqui no print, por exemplo, ó, se eu não quiser que apareça um embaixo do outro, eu posso usar essa opção aqui, end, e colocar aspas, por exemplo, com espaço aqui. Aí ele vai mostrar um na frente do outro, dando um espacinho. Quando a gente tem muitas saídas, isso pode ser muito útil. Se eu não quisesse as potências de 2, quisesse as potências de 5, por exemplo. Só mudei aqui para 5, olha. Mostrou todas as potências de 5 até 10. Se eu quisesse todas as potências de 5 até 20, tá lá, tudo que eu quero. E se eu quisesse mostrar as potências até 10, mas que eu soubesse o que é cada uma dessas potências aqui. Por exemplo, eu quero mostrar que esse aqui é o 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 e assim por diante. Só voltando aqui para um embaixo do outro, que vai ficar assim. Aí eu quero que ele mostre na tela o valor 5 elevado a 0. Eu quero que ele mostre isso para mim. Então, que isso apareça na tela. A gente já sabe que a gente tem que colocar entre aspas quando a gente quer que uma mensagem apareça. Então, veja só. Se eu puser 5, o símbolo de potência. Cada hora eu quero que ele mostre um valor diferente na minha potência, que nesse caso o valor diferente que eu quero é o valor de i. Então, o que vai acontecer aqui? Vírgula, i, certo? Porque isso é uma variável. Eu não posso colocar aqui o i. Então, olha, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. O que faltou? Seria bom eu colocar um igual, né? Então, igual e vírgula. Ah lá, já ficou mais bonitinho. Se eu pusesse esse i aqui dentro, ao invés de colocar aqui como uma variável, colocasse aqui dentro das aspas, o que iria aparecer? 5 elevado a i, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que o valor do i, que é o expoente, que esse valor varie. Então, assim que eu quero que apareça, certo? Então, vai ficar bonitinho aqui a sequência. Como eu falei, se a gente quiser, se a gente colocar uma condição que não vai parar, então, se eu me esquecer aqui, por exemplo, de alterar o valor do i, o que vai acontecer? O meu i vale 0. Ele vai mostrar 5 elevado a 0, que é 1. Só que o valor do i não foi alterado. Ele vai ser sempre 0. Ele não vai ser mudado. Então, quando eu executar isso aqui, ele só vai mostrar o 5 elevado a 0 e nunca vai parar. Ó. Isso aqui não está parando. Então, deu um loop infinito, que a gente chama. Vou tentar parar aqui, não sei se ele vai parar. Eu acho que não. Aí não vai ter jeito, eu vou ter que fechar aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro essa parte inicial aqui das estruturas de repetição. Aí, no próximo vídeo, eu quero mostrar outros exemplos dessa estrutura, que ajuda bastante a gente a compreender essa outra parte de repetição dentro da programação, que é bastante útil.